uma postagem que mostra a situação. A gente está acompanhando a situação em todo o Rio Grande do Sul. Aí, no caso, você está vendo a postagem do prefeito de São Leopoldo. Nem ele próprio, prefeito da cidade gaúcha, teve a casa poupada. É claro, todo mundo sofrendo as consequências desses temporais. Olha só, a casa dele, né, 2 andares aí, provavelmente até onde chegou a água. Vamos conversar então com o prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, está conosco aqui, né, para contar exatamente como é que está a situação em São Leopoldo. Ele que teve a própria casa atingida aí pelas chuvas, pelas cheias no Rio Grande do Sul. Prefeito, seja bem-vindo, um bom início de noite para o senhor, na medida do possível. Conta para a gente a situação nesse momento e, é claro, não só da sua casa, mas de toda a cidade de São Leopoldo. Boa noite. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Leonardo Sakamoto. Sempre um prazer falar com vocês aqui. De fato, a nossa situação na cidade é trágica, né? Nós temos 180 mil pessoas que estão hoje fora da sua residência, que foram afetadas pelas enchentes. Temos 12 mil pessoas albergadas em 62 albergues, né? E evidentemente que essa foi a maior tragédia que a cidade viveu em toda a sua história, porque nós temos um sistema de proteção das cheias, produzido e calculado em 41, e nessa chuva, nesse episódio, nós tivemos 50 milímetros a mais daquela chuva de 41. Portanto, a água ultrapassou os diques, fazendo com que a gente tivesse um grande alagamento, né, aqui na nossa cidade. Nós estamos trabalhando muito agora na retirada das pessoas da situação das suas casas. Convencemos a partir de ontem, né, um grande mutirão com muita força nacional, com a força do Exército, com governos do Estado, com helicópteros, bombeiros e muitos voluntários. Nós tivemos centenas, até milhares de voluntários que conseguimos tirar, né, daquela situação mais dramática, com risco de morte, aproximadamente 3 mil pessoas ontem. E hoje nós temos agora com o desafio daquelas famílias que continuaram morando, porque moram em prédios e tal, fazer o abastecimento, porque nós não temos água aqui, não temos energia elétrica, nós não temos internet, com muita dificuldade, temos alguns canais de internet, nós não temos acesso à cidade, porque as 4 pontes que ligam São Leopoldo a Porto Alegre, o interior do estado, elas foram bloqueadas em função desse episódio climático, e a água tomou conta das estradas. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Mas, evidentemente, que tivemos aqui a solidariedade do governo federal, que teve várias vezes, inclusive aqui na minha sala, estou com o ministro Pimenta, que veio me fazer uma visita, né? E estamos trabalhando para poder, primeiro, cuidar da vida da população, cuidar bem de onde elas estão albergadas, e agora vamos começar a pensar um projeto, né, de reconstituição da vida de quase 30 mil residências destruídas, né? Enfim, 180 mil pessoas. Esse é um desafio que o Rio Grande do Sul está vivendo, né? Muitas vezes por falta de planejamento, outras vezes também pelas questões climáticas, mas nós passamos por 3 grandes crises. A primeira crise é o Covid, depois os episódios de junho de 2003, né, que foi os ciclones, e agora, né, o episódio dessa volume extraordinário de chuva que deixou as cidades arrasadas. Prefeito, antes de mais nada, boa tarde, Leonardo Sakamoto aqui, nossa solidariedade a vocês aí no Vale dos Sinos. Esse é o ponto, eu fiquei, eu conheço a sua cidade, né, gosto muito de São Leopoldo, e eu fiquei particularmente chocado, né, com as imagens, né, do alagamento do Rio dos Sinos, e o senhor me falou um ponto interessante, o senhor falou que a vazão, né, tem os diques ao longo do rio, né, que ajudam a controlar a vazão do rio, e os diques não deram conta porque eles tinham sido planejados naquela cheia de 41, naquela chuva de 41, e eles ficaram meio metro acima das chuvas de 41. É isso? Então, porque na verdade, até para o pessoal acompanhar, porque a gente tem visto nos últimos dias, muita gente fala, não, imagina, é uma chuva menor, bem menor do que foi em 41, é bobagem. Na verdade, não. Isso está colocando que foi meio metro, extrapolou em muito a chuva histórica de 41. Kamoto, é isso mesmo. Veja, você imagina que nós tivemos no ciclone de julho de 23, 276 milímetros de chuva. Nós estávamos sendo alertados pela Defesa Civil Nacional, pelos organismos climáticos, né, que nós teríamos um período curto
em torno de 600 milímetros de chuva agora em maio, né? No final de maio, agora nesse período de final de maio e junho, né? 600 milímetros. Nós estamos há 15 dias conversando com a população, alertando a população, e quando começou a chuva, nós já solicitamos a população para sair de casa. E não tivemos não fomos ouvidos, né? Porque também a população que historicamente nunca viu uma cheia dessa, o prefeito, ou uma entidade, uma instituição dizer que vai ter alagamento, ela não acredita, né? E tu veja, então nós tivemos 600 milímetros de chuva em São Leopoldo, na região metropolitana. É um fenômeno que não tem em 48 horas, não tem o que não alagou, o que não destruiu na cidade, na região baixa. Porto Alegre está vivendo isso, Canoas está uma situação dramática, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Além da Serra, né, que nós estamos também com problemas. Nós projetamos os diques, né, nessa altura, porque a cheia foi, de fato, naquele limite. Ainda demos ampliamos um pouco os diques para dar uma segurança. Só que esse não teve mais segurança que pudesse sustentar. E isso são um reflexo da mudança climática, né, da situação que o mundo vive, da questão climática, que os períodos de chuva têm sido mais frequentes e também têm sido mais volumosos. Então, daqui para adiante, tudo que tu pensar, vai precisar pensar a partir desse episódio. E muito mais, porque os espaços são muito mais curtos agora desses episódios climáticos, né? Então, essa tragédia, ela foi uma tragédia que nós estamos vivendo, que é em função dessas mudanças da ação do homem sobre a natureza, e não tem muita explicação. O problema agora, por exemplo, que nós temos os diques, a água está dentro da cidade. Para tirar a água da cidade, eu preciso ter o sistema de bombeamento funcionando. E eu não tenho energia elétrica e as bombas estão debaixo da água. Então, nós vamos ter um período mais longo para tirar a água da cidade e dos bairros que estão inundados. Mas, para isso, eu preciso o rio baixar. E o rio baixou nas últimas 24 horas muito pouco, porque o rio Guaíba está cheio, não dá água na Lagoa dos Patos, né? O nosso rio, então, tem um fluxo de saída da água muito lento. Nós vamos levar um tempo bem maior, que antigamente era 5 dias, e agora, nesse episódio, talvez a gente tenha um período de 10, 15 até 20 dias. Maravilha, prefeito. Obrigado. Torço aqui pela recuperação da sua cidade e todo o estado do Rio Grande do Sul. Um abraço. Muito obrigado, um abraço e bom trabalho para vocês.